Boa noite, meus amados irmãos, ouvintes que nos acompanham pela rede social. Um abraço a todos, que a graça do Senhor Jesus reine em vossos corações, abençoando-os e confortando-os onde quer que vós estejais, e queremos convidá-los a participarem conosco desse momento de adoração e louvor, nesta noite de domingo tão importante. Domingo, considerado domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo em que toda a cristandade comemora o ressurgir de Cristo, consumando assim a vitória do ser humano. Embora a ciência tenha buscado desconstruir o valor da religião, a religião mostra que existe uma vida que poderá ser de gozo para aquele que olhar para Jesus e crer nele como Senhor de sua vida. Então, a nossa existência, a existência do ser humano, é também uma prova da existência de um Deus misericordioso, bondoso, que nos criou e nos formou a sua imagem, para que nós pudéssemos então viver com Ele e para Ele. Nesse mesmo espírito, eu quero convidar você que nos ouve a entoar o hino 429 do cantor cristão, que tem uma letra que nos impulsiona a falar a verdade, pregar a verdade, ensinar essa verdade a respeito de Jesus. A letra desse hino diz assim: espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos, aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher. Ou seja, quando nós recebermos o nosso galardão, recebermos o nosso corpo glorificado e sermos assim como Cristo nosso Senhor o é. Cantemos. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Semeemos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegre e satisfeito, com a colheita santa havemos de fluir, havemos de colher, havemos de colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher. Oh, quão jubiloso
preces abundantes havemos de trazer. Amém. Havemos de colher. Antes da leitura bíblica, quero pedir à irmã Sandra que pegue um pouco de água. Quero pedir, irmão Romildo, que esteja orando em voz alta, agradecendo a Deus e pedindo também para que Ele esteja estendendo a sua mão de poder e graça sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, da nossa segurança, e conclamamos, ó Deus, a Ti nesse momento, pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos que estão atentos a ouvir a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. E que essa mensagem ela tenha um objetivo em cada coração, em cada vida. Essa pessoa que está passando por alguma dificuldade, alguma perturbação na sua vida, que o Espírito de Deus possa tocar no seu coração. Assim seja, Deus eterno. A mudança, meu Pai, necessária que essa pessoa precisa. Ó Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, que mostra para nós que o Senhor Jesus Cristo é superior a todas as coisas, as religiões, os ensinamentos. O Senhor está sobre todas as coisas. E o Senhor coloca-se diante de nós, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E que nesta mensagem de salvação será transmitida, a pessoa possa entender a verdade do Senhor Jesus. Amém, Deus. Possa compreender o caminho do Senhor Jesus e possa compreender a verdade do Senhor Jesus. E que essa pessoa seja esclarecida através da palavra que será transmitida. Amém. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós estamos tendo. E essa pessoa de ouvir a Tua palavra. Assim nós oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e ouvintes, eu quero convidá-los, seus lares, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no último capítulo, no capítulo de número 24, e leio conosco a partir do verso de número 44. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do verso 44, diz-nos assim a palavra de Deus: Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse: eis que está escrito, o Cristo padecerá, e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então Jesus os levou para Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Abençoando-os ele, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossos corações. Amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem, Jesus é a prova da nossa vitória.
ele é também o modelo de homem que viveu aqui neste mundo, suportou todas as coisas, venceu e disse: olha, vós também vencerão. Ele veio como homem, tomou sobre si as nossas dores, experimentou tudo aquilo que é permitido que um ser humano experimentasse, mas não foi tomado pela impureza. Por isso pôde perfeitamente tomar o nosso lugar ali na cruz do Calvário e ser imolado como Cordeiro de Deus. Mas era necessário que isso acontecesse. Por isso o verso 44 diz: Jesus lhes disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Amado irmão, ouvinte, a palavra de Deus revela-nos sobre esse grande amor do Pai, que compadecendo de nós como seres humanos, como seres imperfeitos, como rebelde aos seus olhos, entregou o seu próprio Filho, para que nele então pudéssemos ter a redenção dos nossos pecados. E ele disse: olha, vocês serão responsáveis para espalhar essa verdade santa. Vocês devem estar pregando, anunciando, falando do plano de Deus, anunciando esse plano, para que as pessoas possam ouvir e, através de ouvir, ter a sua fé firmada nele como a rocha que nos alimenta, que nos sustenta. A ressurreição de Cristo, como falamos pela manhã, é a garantia da nossa ressurreição, porque um dia estaremos com Ele nas mansões celestiais, também recebendo o corpo glorioso que é a promessa, porque é isso que Ele nos disse quando veio a este mundo: ora, vocês herdarão o reino dos céus. Serão revestidos desse poder, serão transformados em um corpo glorioso, em um corpo que não sofrerá mais dor, que não terá mais angústia, que não será acometido de mal algum, mas será perfeito assim como ele é. Essas coisas nos fora passado pelos nossos pais da igreja. Nós encontramos também revelada na sua palavra, e nós não podemos deixar de cumprir também a nossa tarefa, de fazer com que a glória do Senhor Jesus, essa glória de ser revestido da eternidade, essa glória de ser o vencedor sobre a morte, deva ser também anunciada e contemplada por outros. Mas, meu querido, nenhum homem jamais contemplará a glória de Cristo por meio dos seus olhos carnais, se não for por meio da fé. Nós só podemos contemplar a glória de Cristo pela fé. A glória desse mundo pode ser vista pelos nossos olhos, mas a glória do Evangelho, a glória do reino, a glória celestial só pode ser contemplada pela fé, olhando para Jesus, porque Ele mesmo diz assim, que quando fosse levantado, todos atrairia a Ele. Você também pode contemplar essa glória, assim como os discípulos viram
Jesus se ascender aos céus, subir aos céus, ser tomado aos céus para estar à direita do Pai na sua glória eterna. Amados, essa graça divina está ainda aberta a todo que crê. A palavra diz que a mão do Senhor não está encolhida, que Ele continua derramando a sua graça sobre nós, derramando a sua graça sobre o ser humano, estendendo a sua mão de misericórdia sobre o ser humano, e aquele que olha para Ele, deposita nele a sua fé e crer nele como Senhor e Salvador da sua vida, passa a ser então um depósito dessa graça, para que nele possa ter a sua mente tranquila e quieta. Mas a graça, ela é tomada pela fé, é um requisito necessário para que desfrutemos da glória vindoura, e a fé para que contemplemos hoje na carne a nossa vitória. Nós podemos contemplar hoje a nossa vitória, porque Ele diz: olha, eu ressurgi dos mortos, eu levantei dos mortos, e vós também que credes em mim serão também vencedores, porque passarão desta vida para a futura e não morrerão, porque a vida que nós vivemos aqui, a viveremos na eternidade com Ele. A pessoa que não está previamente habilitada por essa graça e pela fé não será capaz de poder contemplar essa glória de Cristo, ou o valor da sua ressurreição, a eficácia da sua ressurreição. É fato consumado que aquele que não ama a Deus sobre todas as coisas também é incapaz de entender a ressurreição, é incapaz de entender a glória de Cristo, é incapaz de entender o mistério de Cristo, é incapaz de entender o amor de Cristo, é incapaz de compreender as coisas espirituais, porque a palavra diz que aquele que não olha para Jesus, aquele que não deposita a fé em Jesus, aquele que tem o coração endurecido, é cego espiritualmente falando. Nós vivemos em meio a uma geração que urge por uma mudança, urge pelo agir de Deus, mas precisa crer. Muitos afirmam que desejam estar com Cristo, entretanto são incapazes de viver aqui nesse mundo para Ele e por Ele. É isso que Ele chama a nossa atenção, para que depositemos a nossa vida em Suas mãos, o nosso tempo em Suas mãos, a nossa gratidão a Ele pelo Seu sacrifício, e passemos a viver em função da Sua glória, e manifestemos a Sua glória, e permitamos que o nosso corpo seja o templo da sua vida, da sua glória. Amados irmãos, para que isso aconteça, para que sejamos templo, morada do Senhor, nós precisamos nos entregar a Ele. É isso que a Bíblia chama de conversão. A conversão significa ser trazido das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, é ser vencedor sobre a morte, é ser vencedor sobre a carne, é ser transformado por esse sangue que fora derramado, é ser alcançado por essa graça que fora derramada e se fazer habitante das mansões celestiais. Onde se crer nessa verdade, haverá o mesmo efeito prático da maneira como conduziu também a vida dos discípulos lá nos primórdios da fé cristã. Eles viram Cristo ser levantado aos céus, eles foram testemunhas, e este viver e este fato conduziu as suas vidas para que eles fossem adoradores, para que eles fossem anunciadores, para que eles vivessem para Deus e por Deus. O apóstolo Paulo ensina: porque embora andamos na carne,
Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos àquele que venceu a morte, que deu a sua vida e que é Senhor de todas as coisas. Amado ouvinte, querido irmão, se você quer crescer na sua fé, se você quer ter progresso na sua fé, se você quer viver para Deus, isso depende amplamente da sua vontade, da sua atitude e de uma tomada de decisão. Há vários relatos na palavra de Deus de pessoas que foram alcançadas por essa graça, foram alcançadas por esse amor, tiveram as suas vidas transformadas porque permitiram ser trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Evangelho alcança uma pessoa e quando ele tem esse privilégio de entender essas coisas, de compreender a vontade de Deus para as suas vidas, de ser dominado por essa força que vem do alto, ele então torna-se uma pessoa sábia aos olhos de Deus. Meu querido, eu quero dizer nessa noite que é desejo de Jesus que você o conheça como aquele que morreu em seu lugar. É desejo de Jesus que você conheça a sua obra. É desejo de Jesus que você tenha também a vida eterna. É desejo de Jesus que você seja remido, transformado e torne-se com Ele um herdeiro das mansões celestiais. Em Atos, no capítulo 16, verso 5, a palavra de Deus diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava o seu número, porque a palavra fora pregada, o evangelho fora pregado e o nome de Jesus fora exaltado, e as pessoas creram, deram crédito e entenderam o propósito de Deus ao enviar Jesus a esse mundo. Amado ouvinte, o quadro que é relatado no Novo Testamento, que apresenta Cristo como Senhor e Salvador, que apresenta Cristo como autor da nossa vida, que apresenta Cristo como elo que liga o homem a Deus, é um quadro que não pode ficar somente na arte, é um quadro que não pode ficar somente na cultura, ele precisa ser vivenciado pela pessoa, ele precisa ser encarnado pela pessoa. Por isso que quando ele abre o seu coração e permite que essa palavra tome nele forma, ele então se torna uma pessoa diferente. É isso que ocorrera com os discípulos no passado. Eles foram transformados pelo poder de Deus, e esse mesmo princípio tem sido também admirado hoje, demonstrado hoje, porque muitas pessoas têm sido lavadas e regeneradas no sangue do Cordeiro. É Ele que sustenta a nossa vida, é Ele que dirige a nossa vida, é Ele que nos conduz, e quando nós estamos seguros em Suas mãos, Ele é para nós tudo aquilo que nós precisamos. Você, meu amado ouvinte, deve conhecer ou procurar conhecer a Cristo e viver nele para o bem-estar da sua alma. Ele traz paz ao coração, ele traz transformação da nossa mente, ele faz com que nós tenhamos paz em meio a crises e conflitos tremendos. Nada nos tem assolado mais do que essa situação de hoje, esse tempo de hoje. O problema que nós estamos vivendo hoje tem tirado a paz dos nossos corações, tem feito com que pessoas percam a sua vida. Recebi uma informação de que uma pessoa querida se suicidou porque não soube conviver com essa situação, com a pressão psicológica que esses fatos têm ocorrido. Mas aquele que deposita sua fé no Senhor e Salvador, no autor e consumador da nossa vida, ele está seguro, porque a palavra diz que aquele que tem os pés sobre a rocha não cai. Meu querido, nesse tempo de crise,
não uma crise brasileira, mas uma crise globalizada. Proclamar a fé é uma ação que faz com que tenhamos segurança e, consequentemente, também faz com que o Evangelho seja proclamado e que outros entendam que estar com Cristo faz diferença, que ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida faz diferença. Meus queridos, na defesa da fé, os discípulos então pregaram e anunciaram e cumpriram com aquilo que lhes foi outorgado, porque é isso que o Senhor Jesus disse. O verso 46 disse: eis que está escrito, Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto seja revestido de poder. Jesus está falando do poder da igreja, da autoridade da igreja. A igreja tem autoridade para pregar, para anunciar e dizer que o amor de Deus, a mão de Deus não está encolhida, que não possa alcançar outros, que a pregação do Evangelho pode mudar a nossa vida, que a aceitação dessa mensagem do Evangelho pode salvar a sua vida e fazer de você uma nova criatura. Amado ouvinte, a direção da sua vida está nas mãos de Deus. A relevância da sua existência só terá sentido se for conduzida por Deus. Se o seu caminho estiver pautado naquilo que ensina a sua palavra, se a sua fé estiver firmada naquele que é o nosso Deus, então você será também um vencedor. A fé a ser defendida é todo o conjunto de doutrinas e ensinos bíblicos que a palavra nos revela. É isso que o Senhor Jesus nos diz aqui. Olha, os profetas, o Moisés, os Salmos, falou dele e fala dele para que as pessoas possam conhecê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. É isso que é a missão da igreja hoje também. A igreja tem a tarefa de proclamar essa verdade santa, de anunciar essa verdade santa, de dizer que Deus se compadece, que Ele quer fazer com que todo aquele que crê possa entender a sua palavra e viver nele para sempre. Amados irmãos, Jesus venceu a morte. Isso é uma verdade. A verdade existe porque Deus que existe é a verdade e garante que a verdade será sempre verdade. Por isso, toda verdade que existe é verdade em Deus. Portanto, a mensagem cristã trata com verdades absolutas e não com conceitos relativistas. A Bíblia é a palavra e a verdade revelada, inspirada. Ela que diz que Jesus venceu a morte, ela que ensina que existe um plano, ela que diz que existe um amor de Deus, e aquele que abre o seu coração e é tomado por esse amor, por esse sentimento de vitória, jamais será derrotado. Por isso que a palavra diz: ora, aqueles que viram e ouviram puderam então adorar. O verso 52 diz: então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para os seus lares. Adorar a Deus, servir a Deus, amar a Deus nesse mundo é uma certeza de que nós conhecemos o seu poder. E diz: e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Por isso que nós também fazemos isso. Por isso que nós também pregamos e anunciamos. Por isso que nós exaltamos o seu nome, glorificamos o seu nome e falamos dele
como aquele que pode dar sentido à vida das pessoas. Nosso cantor cristão tem um hino que chama-nos a atenção para crermos nessa promessa. É o hino de número 198. 198. Cantor cristão 198. Você que está no seu lar, pode cantar conosco. Diz assim: a mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa culpa já levou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida já entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos legou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai só em Jesus, aleluia. Convertei-vos hoje mesmo a Deus. Olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segue os passos do Senhor. Proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, Salva até por meio de um olhar. Amém. Irmão Felipe, esteja orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento, encerrando também essa nossa programação. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais essa transmissão, Senhor, mais esse culto que estamos fazendo, Senhor, neste dia. Amém, Deus. Obrigado pelo Senhor, por o Senhor de nos dar, Senhor, a possibilidade de levar, Senhor, a tua palavra, Senhor, aos nossos irmãos, Senhor, mesmo em tempos difíceis, Senhor. Assim seja, Deus. Que Deus esteja confortando, Senhor, cada coração, Senhor, de cada um de nossos irmãos, Senhor, que estão em casa, Senhor, aqueles que não estão podendo sair, Senhor, ó Jesus, e aqueles que estão saindo, Senhor, esteja guardando, Senhor, cada vez. Amém, Deus. Senhor, nos leve para nossos lares em paz, Senhor. Perdoa os nossos pecados, amém, em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus eterno.